Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula de matemática financeira. Então, até agora a gente já estudou capitalização no regime simples, no regime composto, a gente já estudou as taxas, a gente já viu as operações nos descontos na capitalização simples, na capitalização composta. Hoje, 9 de setembro de 2021, a gente vai estudar equivalência financeira na capitalização simples, tá? Então, aqui temos pelo menos três razões de por que nós temos que pensar em equivalência de capital. Uma primeira situação, a gente talvez poderia ter, né, um título com uma certa data de vencimento dada, então a gente se perguntaria qual seria o valor daquele título se a gente acertasse com um tempo de antecipação, né? Uma outra situação, né, que é bem comum é que às vezes a gente tem vários títulos e a gente quer substituir todos esses vários títulos por um único título. E uma outra situação que a gente também enfrenta no dia a dia, a comparação daqueles diferentes valores de um título para diferentes datas. Então, são essas três situações, né, as mais bem comuns que a gente encontra no dia a dia para pensar em equivalência de capital, tá? Vamos começar com algumas definições. A data focal é aquela data que é considerada como base de comparação de capitais, tá? E o princípio de equivalência. Esse princípio diz que se a gente tem dois capitais com vencimentos de datas diferentes, então elas vão ser equivalentes, valorados num único tempo, quando os valores atuais de cada um daqueles capitais são iguais, tá? Quando dispomos de vários capitais com diferentes quantias aplicados em diferentes datas, então, às vezes pode ser necessário sabermos qual deles é o mais interessante desde um ponto de vista financeiro. É por isso que a gente faz uma comparação. E para fazer ele não basta só observar as quantias, mas sim as datas de aplicação de cada um deles. Então, para que essa comparação seja homogênea, todos esses capitais têm que ser levados a uma mesma data, chamada data focal. E é nele que se faz as operações. Então, os dados apresentados nesta tabela podem ser representados por meio de diagramas de fluxo de caixa para cada um dos conjuntos dados. Temos aqui para o primeiro conjunto o diagrama de fluxo de caixa, dado aqui o eixo do período, né, para t igual a m sub u, né, a gente vai ter um capital denotado C sub 1 para t igual a m sub 2, a gente vai ter um outro capital C sub 2, e assim a gente vai fazer até o período m sub n, vai ter o capital C sub n, tá? Analogamente, nós temos, né, para o segundo conjunto, temos aqui o diagrama de fluxo de caixa, né? Para o período M barra sub 1, a gente tem o capital C barra sub 1. Para o M barra sub 2, temos o capital C barra sub 2. E assim, até os capitais, a gente tem no M barra sub R, a gente tem o capital C barra sub R. Tá? Então, como eu tinha falado anteriormente, a ideia é buscar uma data em comum, tá? Essa data vai ser chamada de data focal, tá? Então, no nosso caso, a gente vai considerar uma data focal no t igual a 0. Então, a gente tem aqui no t igual a 0 para cada um deles, tá? E ele vai ser representado pela data focal. Ele age como um atrator, quer dizer que vai atrair a todas aquelas setas que estão na frente, tá? Então, cada uma das setas vai fazer uma viagem para o passado, né? Então, o C1 vai fazer uma viagem para o passado, né? E ele vai ter um novo valor denotado como VA1, valor atual,
né, em relação a esse capital. Analogamente para o capital 2, né, temos um novo valor aqui, denotado como VA sub 2, né, no tempo. E assim a gente vai fazer para os N capitais do primeiro conjunto. Então, aí na data focal tá igual a 0 para o primeiro conjunto, a gente tem N valores, né? Analogamente para o segundo conjunto, né? Cada um deles vão fazer a viagem para o passado de cada uma das setas, né? Todas elas no período tempo t igual a 0, tá? Então, nesse vai aparecer cada um dos valores atuais, tá? Denotados com BA barra sub U e assim até os BA barra sub R, tá? Tá bom? Após a gente levar cada um desses capitais para a data t igual a 0, e quando a gente já tem uma data focal em comum para cada um desses conjuntos, a gente tem que utilizar o princípio de equivalência. Isso não é nada mais e nada menos que, dada uma data focal comum, a soma dos valores atuais do primeiro conjunto tem que ser igual à soma dos valores atuais do segundo conjunto na mesma data focal. A gente precisa trazer alguns conceitos de desconto com capitalização simples, né? A gente já estudou que existem dois tipos de desconto racional e desconto comercial. O valor atual vai depender do tipo de desconto a ser considerado. Apresenta-se a fórmula do valor atual do desconto racional e no caso do desconto comercial a gente tem a fórmula do valor nominal, né? E o qual que daqui a gente pode calcular a fórmula do valor atual, que isola o valor atual, o qual é igual ao valor nominal vezes 1 menos a taxa vezes o prazo de antecipação, tá bom? Então, considerando esses dois tipos de descontos, né, e lembrando também que a gente está trabalhando com o princípio de equivalência, no qual diz que o somatório dos valores atuais de um grupo, né, tem que ser igual ao somatório dos valores atuais de outros grupos de capitais. Então, trazendo todo, utilizando a fórmula do valor atual aqui, a gente vai ter aqui essas fórmulas explicitamente. Algumas observações aqui, tá? Antes de começar com os exercícios. A primeira coisa que a gente tem que ter em consideração é identificar o tipo de capitalização a ser considerada. Lembre que se no enunciado não aparecer qual tipo de regime de capitalização, é que a gente tem que trabalhar com capitalização composta. Além disso, se não tiver alguma informação sobre o tipo de desconto, a gente considera o desconto real, racional ou chamado também por dentro. Uma outra coisa interessante é também entender que a dificuldade é saber em cada caso o que será calculado, o valor nominal ou o valor atual. Então a gente tem que saber identificar esse.